you are Flamengo, always Flamengo. Olá, amigos do Blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra. Hoje nós temos aqui no nosso canal no Blog Ser Flamengo o especialista, né, na área de marketing, na área de finanças e planejamento estratégicos para clubes, Amir Somog. Ele que é colunista no jornal Lance, site Lance.net, e vai bater um papo aqui com a gente sobre os assuntos relacionados, né, ao marketing, alguns assuntos de negócios do Flamengo. Amir, muito obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo com você. E eu gostaria que você começasse fazendo uma avaliação do marketing do Flamengo hoje e falando também dos pontos que podem ser melhorados pelo clube nesse setor. Olá, Túlio. Vamos lá. Com relação ao marketing do Flamengo, ele é disparado hoje o mais avançado do Brasil. Segundo os dados de 2015, faturou mais de 85 milhões de reais em marketing. Ele é disparado o maior valor entre os clubes brasileiros. Então, na minha opinião, é o clube que conseguiu trabalhar, do ponto de vista de gestão, a sua credibilidade, que atraiu o interesse de marcas patrocinadoras pela força da marca do Flamengo. Então, durante anos, não passava dos 30, 32 milhões, foi crescendo. Em 2014 já estava em 80, em 2015 85, e a perspectiva é chegar próximo a 100 milhões em 2016, o que seria realmente fantástico. Então, do ponto de vista de marketing, é disparado o mais avançado. O que precisa melhorar é o mesmo que acontece com outros clubes. O marketing dos clubes está muito associado ainda a placas de campo, a marca exposta nos uniformes, backdrop. Tem que se trabalhar, na verdade, a exploração comercial da marca do clube associada aos patrocinadores. Quer dizer, o Flamengo, como a maior torcida do Brasil, tem milhões de potenciais clientes para serem trabalhados junto aos patrocinadores. Então, o futuro é a comercialização de projetos que sejam realmente positivos para o clube, claro, mas principalmente para os parceiros, gerando retorno para eles. Então, essa talvez seja a primeira questão a ser discutida aí internamente no marketing do clube, como conseguir evoluir do ponto de vista de marketing além da visibilidade de marca. Amir, o Flamengo hoje é o 7º clube com mais sócios torcedores, né, no Brasil, com aproximadamente 76 mil associados ao seu programa. Eu queria saber o que falta para o programa Nação Rubro-Negra do Flamengo crescer. Sobre o sócio torcedor, o Flamengo vive também um dilema, porque como ele não tem a questão do Maracanã resolvida e ele joga em estádios muitas vezes fora do Rio de Janeiro, ele tem uma enorme dificuldade de realmente fidelizar esse torcedor que paga, né, por mês para poder ter acesso aos ingressos. Uma outra questão é trabalhar mais fortemente o torcedor de outros estados, sócio-torcedor em outros estados, porque o Flamengo, diferente de outros clubes, tem mais torcida fora da sua cidade do que na sua cidade. E, finalmente, promover realmente ações que possam fomentar a participação do sócio-torcedor além do jogo, em desconto em produtos, em ações de comunicação, vinculando o sócio-torcedor a projetos com patrocinadores e parceiros. Então tem uma gama enorme de atividades. Claro que o Flamengo cresceu muito, na gestão anterior nem sócio-torcedor tinha, hoje esse valor cresceu, né, e hoje supera 30 milhões de reais por ano só de sócio-torcedor, então é um ponto positivo, mas com um bom potencial para crescer, mas para isso ele vai ter que resolver a questão do Maracanã, ou a questão de um estádio que caiba, né, esse número grande de torcedores, além, é claro, como eu citei, dessa questão dos torcedores de outros estados. O Flamengo conseguiu esse ano um patrocínio exclusivo para a base, né, a rede Orthopride, e agora um outro patrocínio exclusivo para os esportes olímpicos, a IRB Brasil, uma resseguradora. Por que você acha que as empresas estão fazendo esse tipo de investimento e acha que isso pode vingar em outros clubes? Com relação aos patrocínios na categoria de base e esportes olímpicos, a gente sabe que o Flamengo trabalhou muito bem essa questão dos impostos atrasados para poder ter acesso às leis de incentivo. E isso tem possibilitado investimentos na categoria de base, especialmente nos esportes olímpicos. Isso me parece muito positivo. O caso do basquete do Flamengo, por exemplo, é fabuloso. Enquanto o clube no futebol sofre para conseguir conquistar títulos, o Flamengo é a referência latino-americana, pode-se dizer, em termos de basquete. Então, eu acho que o trabalho que vem sendo feito com os esportes olímpicos, né, com Marcelo Vido,
que é muito meu amigo, diga-se de passagem, um cara muito sério e competente, além, é claro, da marca Flamengo. Quer dizer, que marca patrocinadora não quer estar associada a uma marca tão forte como o Flamengo? Então, de novo, volta ao ponto inicial. O marketing do clube cresceu junto com o bom trabalho de gestão, quer dizer, o equilíbrio entre administrar bem o clube, gerar credibilidade para o mercado e ter uma marca que é a mais importante, a mais valiosa do futebol brasileiro, acabou contribuindo muito além da questão do futebol. Amigo, o Flamengo, na gestão Eduardo Bandeira de Mello, sempre foi elogiado pela sua administração, pela sua transparência e da forma como mudou a sua imagem em todos os aspectos. Mês passado nós tivemos a prisão de um dirigente, um vice-presidente de futebol, pela Lava Jato. Alguns dirigentes do clube disseram que tal conhecimento não mancha a imagem da instituição. Você acha que isso mancha ou arranha a imagem do clube de alguma forma? Por quê? Sobre a prisão do VP do Flamengo, eu fiquei extremamente chateado, porque realmente são coisas diferentes. Obviamente que o Flamengo não tem culpa do que esse cidadão fez fora do âmbito do Flamengo, mas indiscutivelmente isso respingou na marca do clube. Mesmo que o Flamengo não tenha culpa nenhuma, manteve na alta cúpula do clube, definindo e decidindo o futuro, né, das decisões ligadas ao marketing, à gestão e ao futebol, porque ele é o vice-presidente, uma pessoa que acabou sendo presa. Então, o exemplo que eu dei, né, até já fiz algumas entrevistas sobre isso, é que isso aí é o risco de você ter, na verdade, o voluntariado, porque os executivos do clube jamais correriam esse risco, eles não iam expor o seu empregador, o clube que paga seu salário, a uma situação como essa. Então, as pessoas vão ao clube muitas vezes por paixão, por amor, mas não estão se dedicando a sua profissão ao clube. Ele tem outra profissão, ele é empresário, ele é executivo, ele tem outras atividades e que eventualmente, antes no passado era o clube que de alguma maneira respingava negativamente a imagem desses empresários, e um clube como o Flamengo, que vem fazendo realmente um trabalho de resgate da sua credibilidade, já atingiu esse resgate. Me parece realmente que foi um erro ter mantido ele, quando lá atrás já teve, né, um chamado, né, da justiça para que ele prestasse depoimento. Então foi um erro, mas isso também não inviabiliza em nada tudo de positivo que o clube vem fazendo. O que eu achei muito chato é que na semana, no dia em que o Flamengo apresenta o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, o atual presidente do clube, Bandeira de Mello, tem que dar explicações sobre um fato que não tem nada a ver com o Flamengo. Infelizmente, foi um fato que aconteceu, que, na minha opinião, é reflexo do voluntariado dentro dos clubes. Se não houvesse diretores, vice-presidentes, voluntários, dificilmente um clube ficaria suscetível a esse tipo de situação. Em sua análise sobre esse fato, você defendeu o fim da gestão amadora e do voluntariado, que é um pouco do que acontece com o Flamengo, olhando aí o passado. Claro, o clube se profissionalizou bastante, mas ainda tem essa estrutura amadora, né, administrativamente. Para você, como era o tipo de estrutura administrativa para o Flamengo? Eu defendo, do ponto de vista de gestão, que os clubes se transformem em empresas, que não haja mais nenhum político não remunerado tomando decisões pelo clube. Claro que para isso teria que mudar o estatuto, teria que ver a viabilidade disso, mas é indiscutível que a mudança para uma estrutura totalmente empresarial, eu falo em profissionalização de 100% do clube, lá da ponta, desde o presidente até o porteiro, todos altamente profissionais, buscando metas, desenvolvendo as suas carreiras, porque eu sempre falo que quando você tem uma pessoa trabalhando 100% do tempo dedicado única e exclusivamente ao clube, nenhum clube viveria os dramas que nós vivemos. Infelizmente, os políticos, mesmo os bem intencionados, têm muito amor no coração pelo clube, mas muitas vezes acabam tomando decisões que interferem na sua gestão, na sua administração. Numa recente entrevista sua, você deu nota 3 ao marketing esportivo brasileiro. Você continua com essa avaliação? O que os clubes brasileiros têm que mudar? Com relação ao marketing esportivo brasileiro, eu sempre digo que o marketing esportivo no Brasil está na era da pedra lascada. Nós estamos falando na era da convergência de mídias, nós estamos falando no interesse enorme que os patrocinadores ao redor do planeta têm em depositar bilhões de dólares nos times, nas ligas, nos atletas. Essa é a realidade do mundo e não é a realidade do Brasil. Para você ter uma ideia, a Caixa coloca mais de 120 milhões de reais nesse mercado, um banco público, estatal, com interesses
obviamente comerciais, mas que isso inviabiliza que novas marcas poderiam estar desenvolvendo o seu investimento no futebol. Na minha opinião, as mudanças têm que ocorrer do ponto de vista técnico, científico. Há muita coisa, há modernas técnicas de marketing que podem ser aplicadas no futebol brasileiro e não são, por muitas vezes desconhecimento por parte dos gestores das marcas dos clubes, do marketing dos clubes, e também por acreditarem que o Brasil, embora seja uma potência de mídia e entretenimento, não está preparada para essa visão mais moderna, mais eficiente, mais criativa e mais atrativa do ponto de vista de marketing. Eu continuo com a mesma visão que o marketing esportivo no Brasil não passa de uma nota 3. Amigo, o Maracanã segue abandonado. Você é a favor que o clube administre o estádio? Com relação ao Maracanã, eu não consigo enxergar nenhuma outra alternativa que não seja o Maracanã nas mãos do Flamengo. O Maracanã não tem viabilidade financeira sem o Clube de Regatas do Flamengo. Tanto é verdade que quando o Flamengo jogou lá o ano inteiro, faturou mais do que boa parte dos clubes brasileiros. O Flamengo, entre sócio torcedor e bilheteria, graças ao Maracanã, inclusive, fatura mais de 71 milhões por ano, quer dizer, um número absurdamente alto para a própria realidade do Flamengo, que na época do antigo Maracanã não passava dos 20 milhões. Então, me parece que, ainda que seja muito complicado por todo esse imbróglio envolvendo o Maracanã, não tem outra alternativa. Claro que o Flamengo precisa muito do Maracanã, mas, na minha opinião, o Maracanã precisa mais ainda do Flamengo. Sem o Flamengo não há a menor possibilidade de o Maracanã ser viável financeiramente. Voltando ao Maracanã, você acha que o clube, que o Flamengo tem condições de administrar o Maracanã? Segundo algumas publicações, o estádio dá mais prejuízos do que lucro. Com relação ao Maracanã, realmente a dúvida é saber se o Flamengo vai ganhar ou perder dinheiro administrando o estádio. Segundo o balanço do consórcio Maracanã, a perda da Odebrecht com o estádio já supera 170 milhões, quer dizer, 170 milhões de prejuízo. Então é uma realidade bastante complicada. Por outro lado, o Flamengo precisa de um estádio do porte do Maracanã. Então a grande questão é saber como isso pode ser feito. Quer dizer, eu vejo que o Flamengo precisa do Maracanã, mas o Maracanã precisa muito mais do Flamengo. Não existe a menor possibilidade de viabilidade financeira do Maracanã sem a presença dos jogos do Flamengo. E isso é um grande ponto para o Flamengo pensar. Quer dizer, ele claro que precisa do estádio, mas o estádio precisa mais dele. Então, na minha opinião, a questão fundamental é entender como o clube pode participar ativamente de uma gestão, não apenas por conta da bilheteria dos jogos, mas também na exploração dos camarotes, as cadeiras VIP, exploração dos bares e restaurantes, a questão dos patrocínios. Então você tem uma gama enorme de possibilidades de ganho, mas, por outro lado, vai ter custo aí para você poder manter o estádio em funcionamento. Então essa conta depende de uma viabilidade econômico-financeira. Eu pessoalmente já fiz isso em algumas ocasiões profissionalmente falando, e eu acredito que sim, o Maracanã para o Flamengo pode ser viável, mas não sozinho. De repente ele precisa do apoio de uma empresa ou de um consórcio em que ele faça parte, pela questão do futebol. Quer dizer, já temos vários exemplos de clubes que tentaram investir no seu estádio e tiveram uma queda muito grande no orçamento do futebol. E o Flamengo está precisando gastar mais com o futebol para poder realmente ser campeão dentro do seu equilíbrio financeiro. Então, na minha opinião, esse é um grande desafio. Assim como o Maracanã, do jeito que está, não serve para ninguém, se o Flamengo continuar como inquilino, também não vai ser grandioso do ponto de vista financeiro para o clube. Por isso que eu acho que é fundamental esse Maracanã chegar às mãos do Flamengo. E isso pode fazer uma grande diferença lá na frente em termos de faturamento. Hoje o Flamengo faz, entre sócio-torcedor e bilheteria, cerca de 71, 72 milhões. Ele poderia saltar para 130, 140, 150 milhões bruto, sem considerar os custos. Então, essa talvez seja o grande desafio do clube. O clube já cresceu em patrocínios, o clube já cresceu em sócio-torcedor, o clube está crescendo com a televisão e ele precisa crescer com a exploração dos seus jogos. Esse é um grande desafio para o futuro em termos de crescimento de receitas do clube. Acho que é isso, um abraço, até mais. Também muito obrigado pela sua oportunidade de ter batido esse papinho com a gente. Um grande abraço para você, boa sorte no seu trabalho. Bom, galera, espero que tenham curtido esse papo aqui com a Amirson Mog. E não deixem de se inscrever, dar um like aí no vídeo, tá? E deixar aí seu comentário também sobre o que nós abordamos aqui. Saudações rubro-negras a todos e um grande abraço. Once
Brasil afora.